Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e vamos entender aqui esta questão do Enem, que basicamente é uma interpretação e utilização de regra de 3, certo? Então vamos lá. Um médico fez um acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Então, para cada uma hora. Você pode destacar, né, para a gente entender aqui. Ó. Então, para cada uma hora, 1,5. Então, uma hora é importante entender isso aqui, tá? Sabendo que a massa, a quantidade de massa, 1 litro de água é igual a 1 kg, ele recomendou que ingerisse ao longo de 3 horas, ao final da atividade, uma quantidade total de água de 40% a mais do que a massa perdida. Tá. Então, seguindo a recomendação médica, uma pessoa dessa ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água. 1,7 após terminar seus exercícios. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto? Então, essa é a nossa situação. Vamos interpretar e aí resolver, tá? A ideia é que você faça isso rapidamente, mas a gente precisa saber interpretar rápido e fazer as operações correspondentes bem rápido, beleza? Vamos lá. Muito bem, se em 1 hora ele precisa repor 1,5 kg equivalente à água, então 1,5 kg vai ter que ser 1,5 litro, mais 40% disso. Mais 40% disso. Então, a gente calcula aqui para 1 hora. Beleza. Aqui, ó. Você pode usar regra de 3, bem simples aqui. Ó. Bom, eu preciso calcular 40% a mais de 1,5. Então, ó, 1,5 é 100%, 40% vai ser x. Então, x vezes 100, 40 vezes 1,5. Então, dá 100x igual, né, 1,5 vezes 40. Dá para fazer mais rápido do que isso, tá, gente? Só estou mostrando passo a passo aqui, dá para fazer por fator multiplicativo. A gente vai já mostrar. Então, vai ficar, ó, 1,5 vezes 40 dividido por 100. Então, vai dar 1,5 vezes 4 dividido por 10. 4 vezes 1,5 dá 6, dividido por 10 dá 0,6, nesse caso aqui, litros. Então, para 1 hora, eu tenho que tomar 1,5 mais 0,6. No total aqui, eu tenho que tomar quanto? 2,1 litro, o equivalente a 2,1 kg de água, certo? Beleza. Bom, aí, ele recomendou, então, ao longo desses para recuperação, né? Agora, a pessoa tomou 1,7 litros de água após terminar seu exercício. Então, para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade da pessoa nesse dia durou quanto? Então, tem que reparar. O tempo, 1 hora, tem que tomar 2,1. Para 1,7 é quanto? Regra de 3, muito simples. A gente descobriu o seguinte, para 1 hora, 2,1, que é 1,5 mais 0,6 litros. Então, para 1,7 litros, quanto tempo durou em relação à hora? Só que aqui tem que ter um cuidado a mais, certo? Já que aqui a resposta está em minuto, não adianta a gente responder em hora para depois transformar. É melhor deixar isso na forma de minuto. Então, 60 minutos, certo? 1 hora equivale a 60 minutos, a gente tira isso aqui. Então, 60 está para x, assim como 2,1 está para 1,7. Logo, x vai ser 60 vezes 1,7. Aí, ó, esse 2,1 aqui vezes x, vem aqui dividir. E aí você tem que ter uma certa rapidez de resolver isso, né? Um bom modo seria simplificar
antes de começar a resolver, né? 2,1 dá para dividir por 3, 60 dá para dividir por 3. Aqui vai dar 20 e aqui vai dar 0,7, né? Pensa assim, R$ 2,10 para 3 pessoas dá 70 centavos para cada pessoa. Então, ó, isso aqui, gente, eu estou escrevendo só para você não demorar muito, né? Mas a ideia é fazer isso mentalmente. Aqui, olha só, aqui 20 é 2 vezes 10. Então, dá para fazer, ó, 17 vezes 2 dá 34, certo? 34 dividido, ó, 0,7 é 7 dividido por 10. Ou seja, isso é 34 vezes 10 dividido por 7. Bom, aí aqui você tem um valor, 34 por 10, e aí vem a esperteza. Olha, aproximadamente aqui é 4, alguma coisa, tá? Ou 5, porque 7 vezes 5, 35. Então isso aqui é aproximado a 5 vezes 10 dá quanto? 50. Então aproximadamente 50 minutos. Precisa fazer exato? Não, porque aqui a ideia é responder logo a questão. Então, ó, 30, 35, 40, 45, 55. Logo, resposta letra C. Precisa responder rápido? Não. É para você chegar próximo, tá bom? Um adendo. Essa parte bem aqui dá para ser um pouquinho mais rápida se você souber a ideia de fator multiplicativo. O que é o fator multiplicativo? Vou dar um exemplo aqui, ó. 100% mais 40%. Isso equivale a quanto? A 1,4. Por quê? 100 equivale a 1 e 40% a 0,4. Pode ser aumento, pode ser diminuição. Se for diminuição, você vai colocar menos. Então, aqui dá para acelerar essa regra de 3 aqui só sacando a ideia de multiplicar por 1,4 por 1,5. Tá? E aí tem que saber fazer a multiplicação rápida. Ou calcula 40% e aumenta o valor. Tá bom? E aqui, regrinha de 3, básica, tomando cuidado para ser em minutos. E tomando aqui o cuidado para não precisar calcular exatamente, apenas aproximado. Beleza? Você sabe quanto tempo tem para fazer uma prova de matemática no Enem? Não sabe? Deixa eu lhe dizer. 3,2 minutos é a média que você precisa ter para dar tempo a responder todas as questões de matemática, mas também lembre-se que você tem física, química. Se você está se preparando para o Enem, saiba que todos os seus concorrentes, centenas, milhares de concorrentes, estão fazendo a mesma coisa. Para você que vai fazer o Enem e quer uma vantagem que alguns diriam que é até desleal, então eu tenho um método passo a passo que vai te ajudar a destravar a sua velocidade de fazer provas de matemática ou que tenha cálculos matemáticos até 5 vezes mais rápido. Então, se te interessa, clica no link aqui, metodocalculomental.com.br, que você vai ter uma apresentação que eu preparei especialmente para você. Clica aqui.